Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma terça-feira SOBED. E hoje a doutora Maria das Graças Pimenta Sana vai nos brindar com uma apresentação e a ideia é nós fazermos uma coisa bem dinâmica, com a participação da plateia. Tem aí o chat, que eu gostaria que vocês mandassem as perguntas, para a gente fazer uma coisa bem dinâmica. Temos uma hora para debater, então, os principais erros na doença inflamatória intestinal. A doutora Maria da Graça, que é membro do grupo de doenças do intestino do hospital, como a gente fala aqui no Sul, de clínicas da Federal de Minas Gerais, membro da comissão científica da SOBED, do núcleo de doença inflamatória intestinal da SOBED, conselho científico da ABCD, que é a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, e membro do conselho científico da AMB, também como representante da SOBED. Não faltam atributos para a doutora Maria da Graça. Graça, tudo contigo. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada, Cristina, pela carinhosa apresentação, mas, na verdade, eu tenho que parabenizar você, né, por estar comandando aí esse núcleo de endoscopia na doença inflamatória intestinal da SOBED, e você chegou com muito ânimo, muita determinação, e, se Deus quiser, nós vamos, né, atingir aí todos os objetivos e metas que você traçou aí para o grupo. É uma honra muito grande, uma gratidão de estar trabalhando aí junto com você. E então, para hoje, eu gostaria de que eu preparei alguns slides, mas não para uma aula formal. Como nós vamos falar de possíveis erros, né, aí nesse caminho, né, que vai do estudo endoscópico na doença inflamatória intestinal, então eu gostaria da gente fazer como você disse, algo mais dinâmico. Eu vou apresentando os slides assim apenas como norte, a gente vai trocando figurinha, e é muito importante que quem está nos assistindo também participe conosco, façam suas perguntas, e o que a gente puder e souber responder, a gente vai fazer com muito prazer, muita alegria. O que não souber, vamos estudar e procurar juntos, né, Cris? Bom, isso aí. Então vamos começar. Eu quero lembrar para vocês que nós estamos no mês do Maio Roxo, né, que é um mês onde o mundo inteiro chama atenção para a doença inflamatória intestinal. É um movimento, né, organizado pelos pacientes. Então, assim, é um movimento muito forte, existe uma interatividade, assim, sabe, de todos os continentes dentro desse tema e conduzido por pacientes. Existem coisas maravilhosas que eles congregam, artes, músicas, tratamentos, é um grupo, assim, bastante ativo. Bom, então, vamos discutir um pouquinho dos possíveis erros, né, que a gente pode evitar aí na endoscopia dentro dessa comorbidade. Essa apresentação, essa discussão, eu não tenho nenhum conflito de interesse, e eu gostaria, desse primeiro slide, situar, né, onde está a endoscopia, porque muitas vezes pensa-se que a endoscopia ela é que vai realmente fazer o diagnóstico, ela que vai falar o que é o Crohn, o que é uma retocolite, e na verdade não é bem assim, né? Na vida real as coisas são um pouco diferentes, e aqui a gente pode perceber que a endoscopia é apenas um item que contribui num universo de informações para que a gente possa tentar, dentro da doença inflamatória intestinal, agrupar quem é da doença de Crohn, quem é da retocolite, mas a gente sabe que em muitas circunstâncias, mesmo com todo esse arsenal, a gente ainda fica em dúvida e a gente não consegue classificar.
né? E o doente fica aí esperando a evolução para ver para que lado que ele, às vezes, pode tender, né? Gostaria de ressaltar aqui a inteligência artificial que está chegando para a gente, e ela só se sustenta pela endoscopia, pelas imagens que nós obtemos pela endoscopia, é que ela vai se sustentar. Então, para isso, eu já começo aqui com erros, assim, que a gente aprimore, né, a nossa captura de imagens quando é possível, mas a gente sabe também que a gente vive num país de muitas realidades, existem muitos Brasils, né, dentro aí desse nosso território, e que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas está apto para realizar um bom exame, e isso todos nós temos condições de fazê-lo. Então, eu acho que a primeira margem de erro é quando a gente não sabe exatamente onde nós estamos e o que nós vamos fazer diante de uma solicitação de colonoscopia. Então, a gente realmente, primeira pergunta é o seguinte: por que esse desse exame? Né? É para eu fazer um diagnóstico, né, que o paciente tem sintomas e a hipótese diagnóstica é a doença inflamatória intestinal, ou esse paciente já tem um diagnóstico estabelecido? Então, acho que isso aqui é um divisor de águas muito importante. E nós temos uma colega, a doutora Marta Machado, que ela numa das nossas reuniões, ela colocou de uma forma muito clara, e eu acho muito interessante, que o primeiro exame de colonoscopia, onde se faz o diagnóstico, ou não só a colonoscopia, mas os outros procedimentos, mas onde se é realizado o diagnóstico de doença inflamatória, seja ela Crohn ou retocolite, é como se você ali estivesse carimbando o seu doente, como se estivesse recebendo uma carteira de identidade, a identidade da doença dele. Então, o quanto que a gente tem que ser cuidadoso, né, nesse primeiro exame, porque ele vai determinar todo o acompanhamento da vida desse paciente. Já o paciente que nos chega com um diagnóstico estabelecido, a gente tem aí uma série de janelas onde existem muitas perguntas, como avaliar uma resposta terapêutica que esteja vigente, nessa orientação de mudar a estratégia de condução do tratamento, esclarecer dúvidas se aquele diagnóstico, se aquela identidade lá é aquilo mesmo, né, previamente estabelecido, avaliar complicações, né, que estão aí inerentes, né, da evolução dessa entidade nosológica, seja ela fístula, estenoses, sangramentos, processos infecciosos superpostos. Às vezes o paciente chega para um tratamento endoscópico, né, dentro desse contexto, ou para avaliar uma indicação cirúrgica, e a vigilância para as doenças neoplásicas que estão também envolvidas nessa comorbidade. Então, dentro disso aí, Cris, o que a gente pode assim, acrescentar? Eu estava achando interessante aqui que tu estavas falando, e eu pensando aqui, o que a gente poderia elencar como o primeiro possível erro, né? É exatamente achar que a imagem endoscópica vai nos dar todas as respostas. Eu acho que esse é o primeiro possível erro, né? Com certeza, e a gente que é endoscopista e faz doença inflamatória e é apaixonado por isso, né? Com certeza a imagem do que a gente está vendo na ileocolonoscopia, como a nossa amiga Luá sempre ressalta, né? Que é extremamente importante a gente avaliar o ilho, mas além disso, saber a história do paciente, né? Saber a história do doente, e como tu ressaltou, o segundo grande possível erro é estar fazendo o exame e não saber qual o objetivo daquele exame. Então é bem isso que tu colocaste aqui, é extremamente importante quando a gente vai começar o exame, assim, bom, o que a gente quer com esse exame, ou o que impediu queria com esse exame. Acho que isso é fundamental. Né? Exatamente. Então, né, Cris, seguindo aqui, né,
nosso bate-papo, a gente, dentro da endoscopia, a gente tem aí, né, essas ferramentas, né, que é a reto, a endoscopia alta, a enteroscopia, a cápsula e a própria CPRE. Sem dúvida, dentro desse arsenal, a colonoscopia é o nosso carro-chefe, não só para a retocolite ulcerativa, mas para a doença de Crohn do intestino grosso, né? Quando essa doença acomete o delgado, e no caso a doença de Crohn, ou áreas mais altas, nós temos aí, né, a endoscopia digestiva alta, a enteroscopia, a cápsula. A colange, quando a gente suspeita mesmo, né, de uma complicação, né, nas vias biliares, e a reto-sigmoidoscopia, que também é muito, né, nos pacientes mais graves, que às vezes a coluna não seria tão segura para ele, ou então às vezes mesmo para minimizar o sofrimento do doente, onde eu quero só estadiar como que está indo a minha terapêutica. Então, às vezes, a reto tem um espaço aí muito, muito bacana. Então, é muito importante que a gente saiba, né, avaliar o nosso paciente, como nós já estamos falando, pré-exame, né? Esse doente não chega para a gente assim, num agendamento por telefone, né? Ele tem que passar mesmo por uma pré-avaliação, né, onde a gente vai procurar conhecer as indicações, e muitas vezes essa pré-avaliação não é feita, às vezes, pelo médico examinador. Então, o que eu vejo de possível erro é isso. Onde você está inserido, é muito importante que quem faz a pré-avaliação tenha um bom diálogo, uma boa conversação com quem vai executar o procedimento, né? Já falamos a importância da história clínica, ela é assim, acho que em toda a medicina, né? É muito importante que a gente conheça o que o seu paciente, né, traz de história, porque isso ajuda muito em qualquer diagnóstico, né? Nós sabemos que a doença inflamatória intestinal, esses pacientes, eles podem estar em condições clínicas muito debilitadas. Então, a gente tem que ter esse espírito crítico para determinar qual o melhor preparo, qual a segurança desse paciente para fazer o procedimento que está sendo proposto, né? E a gente tem que ter uma consciência crítica, porque quando a gente está dentro de um serviço que ele é todo voltado para a doença inflamatória, geralmente a gente não tem muito problema com essas indicações de qual é o procedimento endoscópico, mas nem sempre você faz um exame dentro de um contexto desse. Então, às vezes, o colega que pediu lá, ele está meio perdido também, às vezes faz uma solicitação de um exame num tempo inadequado, o procedimento inadequado. Então, nós temos que desenvolver esse espírito crítico e tentar discutir com quem solicitou. E conhecer de uma forma muito clara as contraindicações dos procedimentos, para que a gente não coloque o paciente em risco durante a execução do mesmo, né? E para qualquer exame endoscópico. Pois não. Já vou ressaltar uma coisa aí, Graça. Que reforçar, na verdade, aquilo que tu estás falando. Mas, assim, assim como a gente deve conversar com o patologista quando a gente faz as biópsias e colocar as informações para ele, claro que quem está solicitando seria bom que entrasse em contato com o endoscopista, mas isso nem sempre acontece. Então, eu acho que o terceiro possível erro é exatamente o endoscopista não ter a informação clínica e não fazer o movimento de falar com quem solicitou. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Claro que às vezes a gente está ali e chega na hora, né? Chega na hora o paciente com um pedido e tu fica assim, o pedido não tem informação nenhuma, é uma situação complicada, mas sempre que possível conversar com o colega que solicitou é uma boa. O que eu vejo dentro desse universo também, Cristina, né? Às vezes em locais onde o volume de procedimentos é muito grande, é comum, às vezes, quem acolhe esse paciente é o anestesista, sabe? E às vezes o médico entra na sala para fazer o exame, o anestesista o paciente já está sedado. Você vai ali fazer um exame que você não sabe nem, você lê papel só, né? Então, acho que essas condições a gente
não só na doença inflamatória, mas qualquer procedimento. Nós não somos endoscopistas só, nós somos médicos. Então a gente tem que olhar no olho do doente, a gente tem que conhecer a dor dele e o que eu, enquanto endoscopista, vou poder te oferecer de melhor, né, dentro daquele contexto. Eu acho que isso é muito importante. Bom, continuando, nós temos, né, diversos critérios de qualidade na endoscopia e para a colonoscopia em questão, né, aí do nosso paciente, eu estou citando a colonoscopia porque é o carro-chefe aí da doença inflamatória, mas isso vale, gente, para qualquer outro procedimento que a gente for fazer dentro dessa esfera que já foi citado. Então, a definição do preparo ela é importantíssima. A gente sabe que essas soluções de fosfato, elas mimetizam lesões no trato digestivo que podem confundir com o diagnóstico. Então, a gente deve evitar, né? Sem dúvida, aí os melhores preparos são com o manitol, a gente está tentando aí pela questão da desidratação, ou outras soluções que não levem, né, essas lesões, tragam essas lesões do trato digestivo. Você já mencionou a questão da intubação do hilo terminal, isso é importantíssimo, sabe? Então, eu acho que a nossa intubação, seja ela em qualquer procedimento, mas principalmente na doença intestinal, ela tem que ser maior que 95% dos nossos procedimentos, tá? A taxa de detecção de pólipos também nossa, ela tem que ser a melhor possível, porque isso aí vai determinar a evolução dessa doença, né, e terapêuticas. E agora, assim, uma questão que ela é a menina dos olhos nossos, é um laudo descritivo detalhado. Então, a gente conhecer como descrevem as doenças que nos surgem, conhecer a forma que a gente vai classificá-las, então isso é muito importante. E falando em classificação, né, Cristina, eu acho que um dos nossos desafios é divulgar a importância dos scores, né, de classificação da gravidade da doença. Então, e colocar essa classificação no laudo. A gente sabe que tudo isso ainda tem muito que evoluir, mas sem dúvida, para quem trata da doença inflamatória intestinal, um laudo bem descrito e usando essa classificação, isso é de fato mesmo para definições terapêuticas. O que você tem aí para nos falar, Cris? O laudo descritivo é fundamental, né? Porque mesmo que seja um endoscopista que não está muito íntimo, vamos dizer assim, desses scores, se descrever o tamanho da úlcera, a superfície afetada pela doença, se é uma doença homogênea, se tem erosões, friabilidade, enfim, colocando. Então, eu acho bacana, e depois a Graça vai mostrar para vocês, conhecer os scores, porque ao conhecer os scores, mesmo que vocês não apliquem, que vocês não conheçam, não calculem, vamos dizer assim, embora isso seja hoje mais fácil com alguns aplicativos, mas mesmo que vocês não classifiquem, porque vocês não estão acostumados, que vocês descrevam para que a gente, ao ler, consiga ter uma ideia de como é que de fato estava o exame desse paciente. Porque isso serve assim, fundamental para a gente escolher tratamento, alterar prognóstico e para se poder comparar futuramente quando a gente começa um novo tratamento e saber como é que está a mucosa desse paciente. Então, a descrição detalhada é fundamental. Claro, se vocês puderem ter ali uma colinha ou um aplicativo, né, como calcular o score, isso ajuda muito o paciente, ajuda o médico que está tratando esse paciente e, consequentemente, o paciente. Perfeito. Bom, dando sequência, né, então a gente precisa de familiarizar quais os aspectos endoscópicos na doença inflamatória e que nos levam a agrupar esse paciente ou diagnosticar esse paciente, seja como um paciente com retocolite, com doença de Crohn,
ou a gente não consiga, né, agrupá-los, deixando aí num limbo de não classificadas, né? Então, assim, existem uma série de aspectos que não tem nada de padrão específico, nenhum deles, né? Mas tem alguns aspectos que são mais comuns e que nos ajudam a pensar, né, de uma forma mais assertiva. Tratando-se da retocolite, e a gente conhecendo que é uma doença que acomete mucosa e submucosa, a forma de apresentação dela, né, é uma apresentação que envolve um envolvimento mais contínuo, como vocês podem ver aí aqui, ó, nessa peça cirúrgica, e aqui na terceira imagem também, olha, um comprometimento totalmente difuso, a gente não vê aqui mucosa preservada, e nessa imagem aqui do meio, a gente consegue perceber os limites, não sei se vocês percebem, aqui, limites da área acometida, e já vindo, às vezes não é tão simples, mas aí vai vindo aqui, já aparecendo um padrão vascular submucoso, caindo de edema, e você consegue, às vezes um pouco mais acima, encontrar uma mucosa completamente preservada. Esse é um padrão, né, sugestivo de retocolite ulcerativa, e na grande maioria das vezes, né, mais de 90%, há um envolvimento do reto. Já na doença de Crohn, que também não tem padrão específico, a gente sabe que é uma doença que acomete da boca ao ânus e que é uma doença que compromete desde a mucosa até a serosa, ou seja, todas as camadas, né, do trato digestivo. E aqui nós podemos ver uma apresentação que são lesões, né, ulceradas descontínuas, né, e elas podem evoluir com estenoses, com fístulas, um envolvimento perianal, e podem envolver o reto ou não. Ela envolve, como eu disse, da boca ao ânus, e em mais de 40% o intestino grosso. Aqui nós temos características, né, mais características de cada entidade dessa, né, da doença de Crohn e retocolite ulcerativa, mas principalmente esses dois aspectos. Aqui na doença de Crohn, está bem lembrado, e na outra, deixa eu só voltar aqui, essa imagem de calcetamento, né, é muito importante também, nos faz lembrar. Mas eu digo para vocês, uma retocolite muito exuberante, sabe? Às vezes a gente pode ter dificuldade em fazer um diagnóstico diferencial entre uma e outra. Bom, com relação à cromoendoscopia, ela é muito importante para nos ajudar a estudar melhor essas alterações. E principalmente na vigilância, que eu vou falar mais adiante, então eu vou deixar para a gente falar um pouquinho da cromoendoscopia quando nós formos falar de vigilância, tá ok? Com relação ainda os diagnósticos diferenciais, não pensem vocês que é só o Crohn e a retocolite. Nós temos uma infinidade de comorbidades que mimetizam e geram alterações na mucosa do trato gastrointestinal que mimetizam essas duas entidades, sejam elas inflamatórias, infecciosas, medicamentosas e neoplásicas. Nós tivemos um encontro muito bacana sábado, nós tivemos uma aula, apresentação da doutora Marta sobre alterações, né, medicamentosas na doença inflamatória intestinal, no trato gastrointestinal, maravilhosa. Eu recomendo vocês que quando estiver já no site, que não perca a oportunidade de assistir, porque foi uma aula muito interessante. Da mesma, a doutora Eloá nos brindou com uma aula excepcional, né, de diagnóstico diferencial entre as duas entidades, e que eu também recomendo que vocês assistem, como as palestras dos nossos convidados internacionais. Eu evitei de colocar uma série de coisas aqui para vocês,
mas eu gostaria de só lembrar que nós vivemos num país onde nós temos muita tuberculose e nós temos muita extosomose. Então, que essas duas entidades, elas sejam sempre bem lembradas quando estiverem estudando o trato gastrointestinal. Tem alguma coisa aqui, Cris, que antes da gente passar para as biópsias, que você gostaria de acrescentar? Eu acho que é bom a gente colocar isso assim. Uma outra questão é a gente realmente, quando nós vamos fazer um exame, principalmente quando é um exame de diagnóstico, né, que a gente abra o leque de possibilidades. Né? Por exemplo, um anti-inflamatório, um AS que o paciente tome, né? Muitas vezes ele pode mimetizar erosões que podem ser parecidas com erosões aftoides, úlceras aftoides, aquela úlcerazinha com halo enantematoso que a gente leva a pensar em Crohn, mas como tu mesmo disseste, não existe um padrão exclusivo, né? Existem lesões que nos levam a pensar mais em uma doença ou outra, mas não existe nenhuma lesão patognomônica exclusiva, né? Mas aquelas úlceras serpiginosas, longitudinais, né, Graça, claro que isso a gente já fica atento, olha, doença de Crohn, né? O padrão de inflamação contínuo e mais homogêneo desde da linha pectínea, né, desde do reto ali, de forma ascendente, como tu mostrasse, sem áreas normais, embora, e vocês vejam como é importante a gente saber o porquê que o paciente está fazendo, porque se o paciente já está em tratamento, ele pode ter áreas poupadas, simplesmente porque ele já está tratando e tem áreas que já cicatrizaram e outras não, e isso pode ter alguma confusão entre Crohn e retocolite. Então, vocês vejam que tudo se junta aí, tudo converge para as mesmas questões que a gente colocou no início, né? De saber do exame, entender, saber um pouco da história do paciente, enfim. Ô, Cris, eu acho que é fundamental o que você colocou aí com relação ao exame, porque um paciente já tratado, e a gente vive num universo onde dificilmente eu pego um paciente que é primo diagnóstico. Esse paciente já passou por mão de clínicos, de outras pessoas, tentando tratar lá a sua diarreia, sua dor abdominal. Então, isso aqui que nós estamos colocando, gente, é muito simples aqui, mas na vida real o desafio é muito grande. Não só o tratamento propriamente dito da doença inflamatória, mas esses pacientes eles já vêm mesmo tratados de alguma forma, né? Então, a gente tem que realmente estar muito atento e prontos para esses desafios, né? Bom, então, vem agora o desafio da biópsia, né? Que também é uma grande questão, é onde a gente tem que evitar alguns erros, né? As perguntas que a gente deve fazer, como eu vou fazer essas biópsias, quando, onde e quantas que eu vou fazer? Então, o patologista, eu tenho que ser assim, sabe, eu tenho que trabalhar de mãos dadas com o patologista. Então, eu tenho que ofertar para eles bons materiais para que eles possam também ter uma boa representatividade e fazer um estudo bem adequado. É importante que o anatopatologista ele também esteja interessado nessa entidade, né? E isso aí facilita muito aí o trabalho da gente, e quem ganha é o paciente. Então, a qualidade, né, dos espécimes, ela precisa de ser bem cuidada, olhar bem as pinças que eu estou usando, se elas estão aí bem preservadas. Tem gente que usa single use ou reprocessada, mas observar bem o corte, porque isso é muito importante. É muito importante que área que eu vou biopsiar. Sem dúvida, as áreas inflamadas, a gente tem a tendência de ir na lesão, mas é importante também a gente ir para a periferia, para as áreas não inflamadas, e principalmente, né, na retocolite, às vezes quando ela não ocupa todo o colo, é muito importante a gente biopsiar todos os segmentos, mesmo em áreas que essa mucosa aqui, endoscopicamente, sugere estar dentro de um padrão normal.
mas ela precisa ser biopsiada também. Importantíssimo a gente ter uma amostra do hilo terminal, e o que se preconiza hoje é isso, é uma amostra do colo direito, colo esquerdo e reto, e de forma dirigida quando se encontra alguma lesão. Há grupos hoje que ainda acrescentam o colo transverso, mas isso ainda não está muito bem estabelecido, mas também não é errado fazer, né? O número de biópsias, eles podem, muitos trabalhos, né, eles ainda recomendam aquelas biópsias randômicas a cada 10 centímetros, 4. Gente, eu já fiz isso muito na minha vida. E o patologista, ele tem horror hoje de receber isso, mesmo na época, aquela quantidade de frascos, né? A gente vive um problema econômico que eles não recebem por isso, né? Então, assim, atualmente, né, a gente tem seguido, né, essa orientação aí do item 3, e o local de lesões a gente faz uma biópsia mesmo dirigida. Tem alguma outra coisa? Tem alguma pergunta sobre essas questões? Eu não sei como é que... Pois é, eu já ia dizer, pessoal, tem aberto aí o chat para vocês enviarem perguntas. Eu estou aqui de olho, tá? Eu acho importante que vocês participem. Enquanto não tem nenhuma pergunta, eu vou colocar aqui uma coisa importante, né? Aqui também, Graça, é fundamental que a gente saiba o porquê que a gente está fazendo o exame, né? Porque se nós estamos fazendo um exame diagnóstico, a gente vai fazer o quê? As amostras, né, do ilho, do colo direito. Eu acredito, assim, como tu disse, existem autores que falam em transverso, outros que não. Eu acho que é bacana tu ter a amostra de todos os segmentos, até para não ter dúvidas se a lesão é descontínua ou não é. Então a gente sabe. E se tem a retocolite, porque a retocolite tem uma coisa, macroscopicamente ela pode, de repente, interromper ali no ângulo esplênico, mas é importante a gente ter a amostra do transverso para ver se tem comprometimento microscópico, porque o risco de neoplasia, por exemplo, hoje a gente já sabe que depende muito da extensão microscópica da doença, né? Eu acho isso importante. Por outro lado, se nós estamos fazendo um exame que é por uma vigilância de displasia, aí a gente já vai entrar na questão que eu sei que tu vai comentar ainda. Se é biópsia randômica, se é cromoscopia, se é aparelho de alta definição. Então, saber o motivo do exame volta aqui à pauta, né? Porque isso vai depender do que tu vai fazer de biópsias e quantas amostras, no mínimo 2 amostras por segmento, né? E colocar em frasquinhos separados. São coisas fundamentais. Exatamente. Bom, então vamos entrar então já na vigilância aqui, né? Que é um outro item, né? Muito importante. O que se determina essa vigilância? Então, tem-se, né, como preconizado, o início da vigilância por volta dos 8 a 10 anos, a partir do início dos sintomas. No entanto, existem alguns critérios onde a gente pode antecipar essa vigilância, ou às vezes até mesmo postergar pela condição clínica do paciente, às vezes naquele momento, né? Então, quais são esses critérios que determinam, né, maior gravidade e que a gente tenha que ter um olhar, né, para um risco, né, de um desenvolvimento de uma doença neoplásica em cima do curso da doença inflamatória intestinal? A Cris já comentou a extensão da lesão, né? Acho que a extensão do acometimento, isso tudo é muito importante. É lógico que um processo inflamatório mais restrito ao cólon esquerdo, mais distal, ele tem um comportamento completamente diferente de um processo inflamatório que ocupa todo o intestino grosso, indo até o ceco. A presença de um comprometimento das vias biliares com a colangite esclerosante primária, esse é fator que já foi mostrado, né, assim, determinante, que pode, né, contribuir para um acometimento, né, de uma neoplasia. História familiar, sem dúvida, sobreposta, né?
E o encontro de displasias, né, em exames anteriores ou até nesse da vigilância é muito importante para que a gente determine como nós vamos atuar essa vigilância. Ou aquele paciente que, a despeito dos tratamentos estabelecidos, ele ainda permanece com um processo endoscópico inflamatório importante, ou ele começa, às vezes, com esse processo mais severo, sem dúvida, ele vai ter um curso diferente. Então, na verdade, o que nós precisamos na vigilância é individualizar esse paciente. Esse paciente já tem um diagnóstico, ele já tem um tratamento estabelecido. Então, mais do que nunca, essa vigilância, ela tem que ser individualizada. É lógico que nós temos todos esses pilares que nos orientam, mas aquele paciente, ele é único para a gente. Então, é muito importante a gente desenvolver, assim, a corresponsabilidade que a endoscopia digestiva tem nesse grupo de pacientes. E é muito importante também, porque tem esse extremo e tem o outro, né? Um excesso de procedimentos desnecessários. Se o paciente ele não tem esses indicadores, e às vezes o paciente está aí, como são alguns grupos, fazendo exames de forma frequente e desnecessária, desgastando o paciente e todo o sistema de saúde. Então, para isso, nós... Graça, Pois não, pode falar. Não, só para te avisar, que eu adorei aqui, entraram 3 perguntas. Tá? Ai, que bom. Então vamos lá, vamos responder. Obrigada por quem respondeu. Então, assim, ó, uma delas eu vou fazer, tem 3, tá? Eu vou fazer 2, que é para retomar o assunto prévio, e a terceira é sobre vigilância. Aí eu vou deixar tu terminar, então, a questão da vigilância para introduzir a pergunta do Rodrigo. Então, a primeira pergunta, tá? Maria de Fátima Bittencourt, ela pergunta assim, ó, na suspeita de doença inflamatória e com a colono que não mostra lesões, então eu entendo macroscopicamente normal, para pesquisa de colite microscópica, você segue essa sua orientação? Aí não sei se ela está falando da sua, da nossa ou da tua. Tá. Mas enfim, resumindo, para colite microscópica, tá? Paciente com diarreia foi fazer colonoscopia, mucosa macroscopicamente normal. Qual é a recomendação das biópsias? Ô, Fatinha, né, minha amiga aqui de Belo Horizonte, querida, primeira endoscopista de Minas Gerais, mulher, então assim, a gente reverencia e tem um respeito enorme, né, pela Fatinha, né, uma guerreira, e obrigada pela pergunta, uma pergunta muito interessante, viu, Fatinha? E o próprio nome já está dizendo, olha, colite microscópica. Então, aquele paciente esse paciente certamente ele foi para você Certo. Tá, então, voltou. Uhum. Interrompeu meu tinha dado uma congeladinha, mas agora está de volta já. Ah, é? Bom, então, o que acontece nesse contexto, né? Está indicado que se não fizer as biópsias, você não vai fazer o diagnóstico. E por isso que essa pergunta é importantíssima. Então, o paciente, para mim, com dor abdominal e diarreia, ele ganha uma biópsia do ilho, ele ganha 2 biópsias no cólon esquerdo, ele ganha a biópsia no cólon direito e esquerdo, e ele ganha as biópsias do reto. O transverso, como já foram colocados, alguns grupos, às vezes eu faço, às vezes eu não faço, sabe? Mas eu não tenho ainda estabelecido assim que eu faço em Não, a internet da Graça acho que está com alguma variação, às vezes isso acontece, né? todos do cólon. Colocou normal, né? Uma lesão aí já não seria nem microscópica, né? Não sei se está respondido. Você concorda, Cris?
Concordo. Acho que é isso aí. Pelo menos de cólon direito e cólon esquerdo. Né? Sim, com E certeza. duas biópsias, eu confesso o seguinte, eu acho assim que vamos dizer assim, a tarefa do patologista é uma tarefa que vocês podem ver assim, às vezes um pouco ingrata, né? Nós estamos olhando toda aquela superfície colônica e às vezes nós não sabemos o que está acontecendo. Imagina tu receber assim 2 fragmentos de 4 milímetros e a gente querer todas as respostas do patologista. Eu, particularmente, me dedico um pouquinho mais, eu acabo fazendo 4 biópsias do colo direito e 4 biópsias do colo esquerdo para dar mais chance, porque a gente sabe que nem sempre a colite microscópica é homogênea, né? Então é bom a gente poder aumentar um pouquinho. Tem outra pergunta, Graça. Tá chovendo pergunta agora, tô achando o máximo. Ai, que bom, gente, isso é bom. A doutora Adalberta, tá? Nossa amiga Adalberta. Beijo para você, Adalberta. Isso. Na sua experiência, qual é o índice de positividade de doença de Crohn no ilha terminal entre a endoscopia e a patologia? Olha, como eu te disse, não existe nem lesões específicas e para a doença de Crohn, você está falando da doença de Crohn no ilho terminal, não é isso? O que é patognomônico é o granuloma, mas dos trabalhos eles colocam que os achados dos granulomas, eles seriam em torno de 10%. Olha, Adalberto, eu falo para você da minha experiência, e eu sou muito amiga da minha patologista, porque a gente vira amigo mesmo, porque você conversa todo dia, né? Todo dia vão rever lâmina, vão ver, sabe? E assim, é a Lúcia. Nós não temos esse índice, o nosso índice ele é muito baixo, sabe? De encontro de granuloma. Então, é como aquele primeiro slide, né? Eu tenho que fazer é um quebra-cabeça, então eu vou tentar, né, montar esse quebra-cabeça com os achados endoscópicos, com os achados histológicos, para que eu possa fazer um diagnóstico. Mas existe, sabe, assim, os achados às vezes são muito inespecíficos, né, de processos inflamatórios, exceto quando eu tenho uma tuberculose, que também é muito difícil fazer esse diagnóstico, um linfoma, né, os pacientes com infecções superpostas, né, que a gente consegue, às vezes, fazer um diagnóstico aí de um CMV. Então, eu acho que, assim, é muito difícil mesmo, sabe? E essa correlação, ela depende muito, sabe o quê? De conversa mesmo. É o que a Cris falou, não pode simplesmente mandar a amostra e tudo bem. O endoscopista, o melhor amigo do endoscopista tem que ser o histopatologista, o anatopatologista. Então, tá. Eu acho que termina, Graça, a parte da vigilância endoscópica, porque as próximas perguntas, pelo menos as duas próximas, têm a ver com isso. Tá ótimo. Então, qual seria, né, aí, qual a estratégia para você acompanhar esse paciente? Então, os pacientes que geralmente é no 8º ano, né, contando do início dos sintomas, mas os pacientes que têm comprometimento das vias biliares, com a colangite esclerosante primária, é quando ela for feito o diagnóstico. Aí você já inicia a sua vigilância a partir desse momento. E agruparam-se, tem uma proposta, né, de agrupar os pacientes com baixo risco, um risco intermediário, e pacientes de alto risco, de acordo com alguns fatores, né? No caso do baixo risco, seria do alto risco, né, seriam as colites extensas, né, com atividade endoscópica moderada e endoscópica e histológica, né? E o comprometimento, né, as colites que afetam menos de 50% do colo. Então, desculpe, gente, eu fiz uma confusão. De baixo risco seriam as colites extensas, mas com endoscopia, achados endoscópicos e histológicos inflamatórios moderados e uma colite que afeta menos que 50% do colo. Então, o intervalo de vigilância é em torno de 5 anos. O risco intermediário
teriam também as colites extensas, mas com essa atividade moderada, mas o paciente ele tem uma história familiar de câncer colônico já nos parentes de primeiro grau, ou os pacientes maiores que 50 anos. Então, dentro desse perfil, desse grupo, você faz um espaçamento, né, dos exames em torno de 2 a 3 anos. E já os pacientes de alto risco, que têm aqueles critérios que nós já mencionamos, né, tem uma colite, né, também com aspectos endoscópicos histológicos mais acentuados, né, de moderado a severos, que tem histórias, né, de comprometimento de via biliar, tem estenoses, tem presenças de displasias, né? Esses pacientes, eles têm que ser avaliados anualmente, sabe? Isso é muito... E os pacientes também que já foram indicados cirurgia, eu tinha uma paciente assim, não aceitaram. Eu tinha uma paciente com uma pancolite ulcerativa, né, grave. Ela fez depois uma doença de via biliar e ela realmente, ela preferia fazer, ela não foi nem anualmente, foi de 6 em 6 meses, até que ela fez um câncer, não no intestino, ela fez um câncer em via biliar e acabou obtuou por causa desse câncer na via biliar. Então, dentro desse organograma aqui que a gente consegue dividir os nossos pacientes e estabelecer esses critérios. No entanto, a gente tem hoje, né, isso, gente, é até a nível de ser bons serviços mesmos, né, principalmente aqueles serviços, né, onde a gente sabe que a incidência de câncer colônico é mais elevada, há uma divergência e eles, independente, né, desses critérios, os pacientes que não têm esses critérios maiores de gravidade, eles fazem a sua vigilância anualmente. Eu acho que no nosso país a gente tem que ficar muito atento a isso, evitar essa vigilância inadequada, porque nós temos uma demanda reprimida. Não existe colonoscopista e não existe aparelho suficiente sequer para a gente fazer um bom screening. Então a gente tem que realmente assim ser comedido e procurar fazer boas indicações nesse contexto. Graça. Tipo, monitoramento, tá, minha linda? Graça, não, sabe o que é? Olha, tá chovendo pergunta aqui e eu gostaria muito de prestigiar as perguntas. Mesmo que, eu sei porque o assunto é amplo, né? O assunto é super amplo. Sim. Então vamos nas perguntas, mesmo que a gente não consiga debater tudo hoje, vai ser só o motivo para a gente fazer mais depois. Com então, certeza. assim, ó, vamos lá. Uma pergunta que eu achei extremamente importante, que é o seguinte, que é a dúvida do dia a dia, tá? O colega, o Henrique, coloca assim para a gente, um paciente que vai fazer uma colonoscopia para rastreio de câncer coloretal, 50 anos de idade, assintomática, tá? E aí a gente observa na coluna edema e enantema nos 2 centímetros distais do reto, com diminuição, então, da visibilidade dos vasos da submucosa. Você considera isso como uma injúria pelo preparo, pelo manitol, ou você faria biópsias? Olha, muito boa pergunta e, na verdade, é muito difícil a gente determinar se essas alterações que você está me dizendo seria só por injúria, né, pelo preparo estabelecido, que é muito comum, ou esse paciente realmente tem ali algum comprometimento, né, inflamatório leve, seja por N situações, sabe? De estresse, do próprio estresse, constipação intestinal, né? Então, assim, vale a pena, no meu ponto de vista, você teve uma alteração, você biopsiá-la para você ter uma representatividade histológica
e poder discutir isso, né, de forma mais ampla. Eu já até atentei aqui também, né, aqui em Minas Gerais, mas não é só Minas, né, a gente tem aí uma doença endêmica, que é a extosomose. Então, eu acredito que nessas alterações, eu faço as biópsias sim. Mas assim, sem nenhuma, eu não consigo, às vezes, dentro de um screening desse, o paciente completamente assintomático, fazer uma hipótese diagnóstica. Eu vou discutir com a histopatologia, eu vou recorrer novamente à história clínica, e aí a gente vai colocar na balança qual o valor, né, desses achados. Mas eu não desprezaria jamais um estudo anatopatológico. Beleza. A outra pergunta, assim, também, que eu acho muito importante, é em relação... A pergunta é do Luiz Cláudio. Alguma dica com relação às alterações restritas ao orifício do apêndice? Quer dizer, isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente vê aquele edema, enantema e erosões com exudação restritas ao orifício do apêndice, com uma inflamação no cólon, lá no reto e sigmoide, ou no cólon esquerdo, né? E não confundir isso com doença de Crohn. O que tu nos diz, Graça? Olha, Luiz Cláudio, sua pergunta é muito interessante e ela faz parte do nosso dia a dia, sabe? O paciente às vezes tem alterações no colo esquerdo e depois passa ali o transverso, o cólon ascendente, e você vai encontrar aquela lesãozinha lá no... Isso é muito importante, eu acho que você tem que descrever, você deve... Certamente isso é aquilo que nós falamos, a identidade do paciente naquele primeiro exame. Certamente os exames que vão vir posteriormente podem nos mostrar o que esse paciente ele está no curso de uma doença que vai ser uma pancolite. E como pode também não, pode ficar exatamente ali. Eu jamais pensaria, eu acho que não recomendo cuidado para a gente não fazer diagnósticos equivocados com a doença de Crohn dentro desse contexto que você colocou. Mas também a gente não pode descartar essa possibilidade. Por isso que tem que ser avaliado como um todo, né? Então, um paciente, eu só vou dar um outro exemplo, né? Um paciente que chega para mim, como colocou, foi a Fatinha. Suspeita de doença inflamatória intestinal, um cólon totalmente normal, certo? Fatinha preocupou com a colite microscópica, mas eu posso pensar, eu não posso afastar a doença inflamatória intestinal, porque ela não ocupa só o intestino grosso, então eu tenho que, dentro de um contexto, né, histórico, de exame físico, eu tenho que pensar no estudo de outros segmentos mais ascendentes do trato digestivo para um diagnóstico. Então, assim, existem muitas incertezas dentro dessa questão, mas eu acredito que a observação e a documentação é que vai, às vezes, nos levar a diagnósticos mais assertivos. Joia. Mais uma. Pode acrescentar? Não, acho que vamos para a próxima. Tem muita pergunta, não queria deixar de responder nenhuma delas. Então, vamos lá. Vamos lá. A outra é, qual a conduta frente a vários pseudopólipos durante um exame de segmento endoscópico? Faz alguma coisa, não faz nada? Exatamente. Então, o que nós temos que ver que são esses pseudopólipos, que na verdade eles podem ser apenas a mucosa normal, né? Então, a gente tem que avaliar se isso é um resultado de um processo cicatricial, né? Essa inatividade que ela fica com essas áreas de mucosa preservada. A gente tem que realmente ter muito cuidado, tem que avaliar essas lesões com calma. O exame da inflamatória intestinal, você tem que ter tempo, sabe? Não tem aquele negócio de 10 minutos, 11 minutos de retirada. Você tem que vir avaliando, né, detalhadamente todas essas alterações, e se houver uma homogeneidade dentro desse contexto, eu acho que você pode colher fragmentos, ou às vezes, se for pseudopólipo mesmo, só cicatricial,
seja o pólipo, né, por cicatrização, você pode, às vezes, até obter um ou outro para uma amostragem histológica, mas eu acho que o olhar examinador, ele é que realmente vai fazer a diferença. Eu diria que uma coisa importante é a gente observar, porque pseudopólipo, né, daqui a pouco no meio dos pseudopólipos pode ter um pólipo adenomatoso, né? E isso dificulta muito. Sim. Então tentar analisar as criptas, assim, se a gente tem um aparelho de boa definição, a gente consegue já dar uma olhada e ver que as PITs tipo 1 é pseudopólipo e a gente fica mais tranquilo, mas muitas vezes eles atrapalham, na verdade, a vigilância da displasia, né? Eles estão ali para nos atrapalhar, na verdade. Outra pergunta uma coisa, muito boa. Só um minutinho, uma coisa, a cromoscopia, né, Cris? Eu vejo o seguinte, nós vivemos um país de grande diversidade, então, gente, às vezes, a gente às vezes tem, eu não vou exigir do meu colega que às vezes mora num local onde que não é possível um equipamento, né, de ponta, mas ele pode ter um equipamento simples lá, desde que ele tenha um colo bem preparado, bem limpo, sabe? O aparelho dele pode ser simplesinho, sabe? Mas se ele for um sujeito que conhece as imagens da doença inflamatória, sabe fazer um exame de qualidade e tem ali na mão o seu corante, a endoscopia dele vai ser de muito mais qualidade, às vezes, do que a pessoa que tem tudo, mas não está com aquele cuidado, aquele investimento pessoal para um exame bem feito e cuidadoso. Beleza, olha só, Graça, nós temos 4 minutos. E nós temos 5 perguntas. Não falamos nada? Nossa Senhora. Viu só? É um universo grande, né? Chegamos nem na metade. Quando é que tu biopsia o centro da úlcera, de úlceras grandes no colo? Ou tu biopsia só a borda, ou tu biopsia o centro? Olha, quem que fez a pergunta? Essa pergunta é boa. O Sérgio Roberto Santos. Sérgio, muito boa sua pergunta. Sérgio, olha, diante de uma lesão ulcerada, eu biopsio os dois. Eu biopsio o centro da úlcera e eu biopsio a borda da úlcera. E com um detalhe, eu ponho em frascos distintos, sabe? Eu tenho esse hábito de fazer. E como eu brinco com a Lúcia, né, que é a minha melhor amiga, a gente já tem uma rotina de trabalho. Então, ela sabe exatamente, eu descrevo, ela sabe o que eu estou procurando. Mas, assim, a minha descrição é também muito cuidadosa da base dessa úlcera, né, do que ela é revestida, né, se tem só fibrina, se é uma úlcera muito profunda, se ela é uma úlcera mais rasa, como que está as bordas dessa úlcera, se tem enantema, se não tem. Então, assim, a descrição e as biópsias, né, tanto do fundo da úlcera como das bordas, ela, sem dúvida, vai nos trazer informações muito importantes. Maravilha. Uma outra pergunta, assim, úlceras aftoides isoladas, tá, no ilho terminal, fecham o diagnóstico de doença de Crohn ou não? Nossa, essa pergunta aí é o que a gente discute todos os dias, né? Olha, gente, a doença de Crohn, ela pode ser manifesta por uma úlcerazinha apenas, mínima, inocente, lá no ilho terminal. Mas a gente sabe também que a presença de úlceras isoladas no ilho, elas podem não ter significado absolutamente nenhum, de nada. Então, quando eu tenho uma úlcera inocente, boba, mas, olha, presta atenção, a paciente ela veio para um screening de câncer coloretal, por exemplo, e eu encontro aquela úlcera boba ali, ela não tem queixa de absolutamente nada, a idade do paciente. Então, certamente, aquilo ali para mim não vai ter um valor importante. Agora, a história do paciente pode ser uma úlcera isolada, pequenininha, boba.
Mas se a história dela me leva que eu estou procurando fazer um diagnóstico, né, de um processo inflamatório no trato digestivo, eu sou obrigada a dar um valor e biopsiá-la. Mas na grande maioria das vezes, essas úlceras, elas são inocentes e não tem muito significado, não. O que também é muito importante, porque às vezes você acha que você só tem uma úlcera ali, mas a pessoa ela vai só até 10 centímetros do ilho. Então a gente tem que realmente fazer um esforço técnico para subir um pouco mais, subir uns 20 centímetros, se possível 30, né? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso aí, a gente tem que ter esse olhar mesmo, sabe? E não taxar o paciente Maravilha. de forma errônea. Maravilha. Uma pergunta importante sobre a questão da vigilância é como você faz as biópsias de acompanhamento no paciente com retocolite ulcerativa ou Crohn com aparelho de alta definição? Faz biópsias dirigidas ou seriadas? Ah, sim. Olha, com o aparelho, eu tenho oportunidade de trabalhar com o NBI, mas a gente sabe, né, que ajuda muito, a gente que já acostumou a trabalhar com o NBI, às vezes me passa um aparelho que não é, eu sinto falta, porque quer queira, quer não, o olhar da gente, você vai apurando o seu olhar e o que você está buscando, né? Mas, desde que eu tenho um aparelho de alta definição, eu só faço as biópsias dirigidas, mas eu procuro, se eu estou fazendo para avaliar um tratamento, não é a vigilância, eu estou olhando, respondendo se o meu tratamento está bom, eu vou descalonar, ou eu vou passar para uma terapia de manutenção, aí eu faço biópsias randômicas, aí de 2, 3 em cada espécimes, em cada segmento. Então, você tem que ver para que você está fazendo. Vigilância é uma coisa, quando é avaliação terapêutica é outra. Maravilha. Essa eu vou responder bem rapidinho, porque nós já batemos 1 hora, mas só para não ficar essa pergunta em aberto. A gente podia ficar aqui várias horas falando, senhora, né? Passou depressa demais, então, mas assim, antes de terminar, eu quero falar uma coisa rapidinha. Com certeza. Olha só. O paciente que teve uma obstrução intestinal e que, obviamente, uma das hipóteses era a doença de Crohn, mas acabou vindo no anátomo patológico uma enterite eosinofílica. E aí a pergunta, existe uma correlação com doença de Crohn? Eu diria para vocês, não existe correlação, mas a enterite eosinofílica é um dos principais diagnósticos diferenciais, junto com tuberculose e linfoma, para estenoses no intestino delgado. Então, doença de Crohn, tuberculose e linfoma, né? Mas a enterite eosinofílica entra aí também. E o Henrique nos elogiou, Graça, olha aí, gostou da nossa webinar, que coisa boa, tá? E realmente eu gosto de valorizar essa questão das perguntas, né? Mas a palavra é tua, Graça, para encerrar aí. Olha, o que eu falo, sabe, Cris, e para todos que estão aí me ouvindo, eu não escolhi ser uma gastroenterologista que trabalhava com doença inflamatória. Inclusive, no início da minha formação, eu fiz uma opção também para trabalhar com via biliar, né? Na época eu viajei, fiquei um tempo fora, mas na verdade os doentes me escolheram, sabe? Foi uma coisa muito interessante, porque eu venho de uma geração que tratar de doença inflamatória, gente, era muito desafiador, a gente não tinha muitos recursos, os doentes muito à deriva, e realmente, assim, a demanda, o sofrimento deles foi me conquistando e me fez fazer um redirecionamento, né, assim, de uma dedicação maior a essa causa, né? Então, assim, para quem me conhece aqui em Minas, sabe que eu sou uma entusiasta aí nessa questão, e eu acho que com o núcleo, sabe, Cristina, a gente vai poder transmitir esse entusiasmo, e eu queria que, assim,
Tem uma série de coisas aqui que eu vou passando para vocês, que eu acho que são importantes, né? Lembrar aqui da doença perianal, né? Que ela é muito importante, que a gente tem que ter esse olhar, né? A endoscopia é muito importante, mas ela é associada com outras ferramentas de imagem para que a gente possa fazer um estudo, uma avaliação bem completa dessa região. E é um sofrimento para esses pacientes, né? Com relação, eu falei muito rapidamente, do manejo terapêutico, então nós temos aqui, né, não só a endoscopia, mas os scores que eu vou passar, eu não vou voar aqui, viu, Cris, para não avançar demais, mas que eu acho que é importante, porque esse é, como diz assim, esse é a nossa bandeira, né, aqui do núcleo. Então, todos esses scores é que vão, a endoscopia ela tem uma importância, mas tem outras informações também para ajudar o médico a definir se vai descalonar uma medicação, se vai retirar essa medicação ou se vai passar para uma terapia de manutenção, né? O pós-operatório é muito importante, a gente tem que conhecer as complicações. Eu convido vocês para sábado no simpósio, eu vou falar sobre todas essas complicações, então eu vou pular isso aqui. E eu queria, a menina dos olhos, né, do nosso núcleo, né, é a gente realmente divulgar, né, esses scores. Eu vou falar só um pouquinho rapidamente do score de maio, que esse score, ele vai determinar, né, a atividade da doença da retocolite. E ele foi retirado desse score maior, que é clínico, mas o que nos interessa é só esses achados endoscópicos. Ele se divide em 4 grupos, do 0 ao 3, e aqui nós temos as suas correspondências diárias, né, de uma mucosa normal, depois com apagamento do padrão vascular, aqui já com um pouco de friabilidade, um pouco de friabilidade até a doença grave, com comprometimento grave com pus, né? E para os pacientes operados, nós temos o Rutgers, que é muito importante. Esses pacientes operados, eles têm indicação de colonoscopia com 6 meses de doença, e é muito importante porque isso aqui vai determinar, né, o tratamento subsequente à cirurgia. Então, a endoscopia ela tem uma responsabilidade enorme nesses pacientes operados. E nós temos aqui, para a doença de Crohn, o score, o CSD, que ele é mais resumido, né? E que é também uma avaliação de cada segmento e que vai nos dar também, né, uma ideia, né, dessa atividade da doença. Enfim, gente, nós temos, para quem trata de doença inflamatória, um grande alvo é a remissão endoscópica, e essa remissão ela só é possível de ser determinada, né, com uma endoscopia de bastante qualidade, se possível esses scores, porque eles fazem parte, né, dos critérios de se definir. Então, é muito importante que nós, colonoscopistas, endoscopistas, saibamos esses scores. Nós vamos voltar outras vezes com mais tempo para dissecar toda esse conhecimento que está disponível no celular, nos aplicativos. A gente vai, inclusive, assim, tentar divulgar ao máximo aí. Está tendo algum problema para baixá-lo no momento, mas a gente vai, junto com o GEDIB, tentar facilitar esse acesso. Eu queria agradecer, foram 8 minutos a mais, mas eu queria muito agradecer a você, Cristina. Eu acho que esse bate-papo foi muito gostoso. Muito legal. A interatividade, agradecer as perguntas, e eu fico aqui disponível para todos os colegas que quiserem trocar alguma ideia, podem acessar o meu e-mail, meu telefone, eu vou ter o máximo de prazer de conversar com todos vocês. Uma boa noite, cuidem-se, viu? Precisamos boa noite. Muito. Já tive várias ideias aqui, Graça, para as próximas. Ai, que muito ótimo, Cris. Isso é muito bom, viu? Então, boa noite a todos, fiquem com Deus. Cuidem-se. Isso. Tchau.